Presidenta, prezados colegas, público da galeria, eu venho a essa tribuna para fazer um depoimento bem singelo relacionado ao nosso produtor rural. O Plano Diretor de 1999, aprovado aqui nessa casa, pela diferença de um único voto, vereador Nereu Dávila, deixou de designar uma área rural no município de Porto Alegre. No momento em que isso aconteceu, não se sabia exatamente quais seriam as consequências. A verdade é que a primeira delas ocorreu 2 meses depois. No mês de fevereiro, os produtores receberam um carnê de IPTU, que em alguns casos era muito maior, da ordem de várias vezes maior, do que o ITR, que é o imposto característico da zona rural. Isso foi no ano 2000. E de lá para cá, os produtores liderados pelo sindicato se empenharam em diversas ocasiões para reverter essa legislação tributária funesta. E a verdade é que, finalmente, no finalzinho do ano de 2006, ou seja, há 12 meses atrás, essa Câmara, levada e embasada por legislação superior, dado que o vereador Luiz Braz me ouve, e ele que é um conhecedor da matéria sabe disso, uma legislação superior, que é o Estatuto da Terra, deixava bem claro a não incidência de ITR sobre propriedades onde a família era responsável pela exploração e que tivesse uma área inferior a 30 hectares. Por essas e outras razões, a inadimplência, as disputas judiciais acabaram se tornando um fator de insegurança do nosso produtor rural. Ora, é evidente que Porto Alegre tem uma zona rural. Vocês estão aqui como prova material dessa evidência. Era necessário que se fizesse alguma coisa com relação ao IPTU. E, finalmente, depois de 11 meses de gestão, tivemos a satisfação de aprovar, há 3 semanas atrás, uma simplificação burocrática que permite efetivamente que o produtor rural de Porto Alegre não pague mais IPTU. Nós estamos com uma discussão do plano diretor cuja abrangência não chega a esse tema. A redefinição e a designação de uma área rural. Mas eu acredito que seria um tema pertinente, como já foi falado várias vezes nessa tribuna por vários vereadores. O segundo aspecto diz respeito a uma abordagem, a um fato eminentemente prático. A partir da promulgação que deve ocorrer da lei aprovada nessa Câmara por 30 votos a 0, ou seja, por unanimidade dos presentes, o produtor rural pode estar isento de IPTU. Terá que provar 2 coisas. Primeiro, a propriedade deverá estar na zona fiscal 3, que é basicamente a zona sul da cidade. E segundo, vai ter que provar que efetivamente é produtor rural. Uma vez manifestada em requerimento dirigido ao Executivo e comprovada essas 2 condições, os senhores não só estão livres do pagamento de IPTUs futuros, mas terão a dívida, eventualmente, o passivo tributário, devidamente perdoados. Nesse momento em que se discute um ponto de comercialização, se fecha um ciclo. Porque se os senhores terão mais condições de produzir, não precisarão ficar olhando um passivo tributário que se acumula, entre aspas, numa caixa de sapato onde estão os carnês de IPTU, acreditamos que dar vazão à produção passa a ser um quesito importante. E nada melhor do que o centro da cidade. Se não para vender produtos da zona rural de Porto Alegre, para fazer lembrar que efetivamente ela existe, de modo que não tenhamos dúvida quando legislação aparecer a respeito dessa matéria. Eu cumprimento mais uma vez os presentes, em especial o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais,
o companheiro Ervino Besson, que participou junto comigo naquela emenda, a colaboração que tivemos do vereador Comaceto, que soube nos dar as informações que precisávamos, e acredito que dessa forma prestamos um serviço à classe dos senhores, os produtores rurais da nossa cidade de Porto Alegre. Muito obrigado.